STJ anula prisão de depositário infiel. Para o relator, ministro César Asfor Rocha, as regras do contrato de depósito não podem ser aplicadas aos contratos de alienação fiduciária. Justiça Trabalhista, julgação de indenização por danos morais e materiais, proposta por herdeiro de trabalhador. O advogado Luiz Fernando Cordeiro comenta a decisão. Olha, é uma questão muito polêmica realmente e muito debatida entre os profissionais do meio acadêmico a respeito dessa posição do herdeiro poder pleitear danos morais e materiais do decujus, não é? E não perca, no último bloco do LFG News, os comentários de jurisprudência criminal com o professor Luiz Flávio Gomes. O Tribunal Superior do Trabalho reafirmou sua jurisprudência em assunto polêmico. Trata-se da competência da Justiça Trabalhista para julgar a ação com pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho apresentada por herdeiros do empregado falecido. No caso, a ministra Kátia Magalhães entendeu ser fundamentado a emenda constitucional de número 45 de 2004, pedido feito por filho menor de idade, representado pela mãe, decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo empregado que resultou na morte deste último. Além disso, os dependentes da vítima podem propor ação de reparação por não se tratar de direito personalíssimo do falecido, pois a ação de indenização é de natureza patrimonial. E o desfecho desse caso você acompanha na explicação do Dr. Luiz Fernando Cordeiro. Vamos acompanhar. Olha, é uma questão muito polêmica realmente e muito debatida entre os profissionais do meio acadêmico a respeito dessa posição do herdeiro poder pleitear danos morais e materiais do decujus, não é? Porque o dano moral, ele é um dano personalíssimo. O que é o dano moral? É o dano decorrente dos direitos da personalidade, da pessoa. É intuito persone personalíssimo. Direitos de imagem, ao nome, honra, intimidade, privacidade. E quando a pessoa não existe mais, não existiriam mais esses direitos. Somente ela poderia pleiteá-los. Então, essa é a primeira grande questão. E segundo, os direitos materiais. Agora, os direitos materiais, o herdeiro faz jus tanto aos créditos quanto aos débitos. Então, ficaria essa discussão. Um posicionamento muito interessante no que tange, e eu vou dividir nesses tópicos entre moral e material, que o material é mais tranquilo, né? Ou seja, o direito do herdeiro aos bens do decujus, então ele pode pleitear aí em nome do seu pai, porque ele é o sucessor legítimo. O material não há tanto problema. O problema vem realmente no direito moral, porque é personalíssimo. Né, o direito à honra, à intimidade, e hoje nós temos entendimento que se morre a pessoa, não poderia pleitear. Todavia, há um entendimento que esse dano moral, esse sofrimento da pessoa que morreu, atinge os familiares. Então, vamos dar um exemplo, uma pessoa que cai num fosso, ele fica paralítico, tetraplégico, sente essa dor intensa, essa intranquilidade, esse sofrimento que gera o dano moral, e toda a família sofre em volta, olhando aquele pai de família naquelas condições, tendo que parar muitas vezes a sua esposa para cuidar do marido. E quantas noites de sofrimento que a família, ao ver aquele trabalhador, sente? Será que ela também não sofreu, né, por conta desse acidente? Ou foi só a pessoa que ficou paralítica que sofreu por conta do acidente? Então, essa é a grande discussão que a Justiça do Trabalho tem enfrentado e tem aí alguns tribunais na vanguarda dando o direito, como nesse caso, de que os herdeiros, se provarem que também sofreram por conta do dano que o decujus teve, poderiam pleitear como sucessores legítimos a devida indenização. Até o dia 20 de agosto, você pode fazer inscrição para o concurso de promotor de justiça do Ministério Público de Rondônia. A taxa de inscrição custa R$ 180. São oferecidas 4 vagas, mais a formação de um cadastro de reserva. O salário do cargo é de R$ 19.643,95. O candidato tem que possuir curso superior e mais 3 anos de atividade jurídica.
e também passar pelas provas de fase objetiva e também discursiva e a fase oral. E para mais informações, acesse cesp.nb.br. O ministro César Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu liminar que dá liberdade a um acusado de ser depositário infiel. A ordem de prisão partiu de um juiz do estado do Mato Grosso do Sul, que decidiu pelo cerceamento da liberdade do acusado por força de contrato de alienação fiduciária convertida em depósito. Segundo a defesa, na fase de execução da sentença, o juiz intimou o réu para que ele entregasse o bem ou o equivalente em dinheiro, sob a pena de imediato decreto de prisão. A defesa impetrou habeas corpus no STJ com pedido de liminar, alegando, entre outras coisas, que as regras do contrato de depósito típico não podem ser aplicadas aos contratos de alienação fiduciária, o que inviabiliza a prisão civil do devedor. O ministro César Asfor Rocha, ao julgar o caso, lembrou ainda a súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal. E sobre a prisão civil do depositário infiel, vamos acompanhar as explicações do professor Simão. Bom, a minha opinião é a opinião hoje da doutrina nacional, que foi uma revolução no direito civil. Revolução por quê? Porque há muito se discutia a prevalência da pessoa humana sobre o capital. Ou seja, prender-se um sujeito porque ele tem dívida já representaria por si só um retrocesso. Se houvesse um motivo relevante, como por exemplo na prisão dos alimentos, do devedor de alimentos, porque há a vida do alimentando e a liberdade do alimentante, aí justificaria a prisão, porque o direito à vida evidentemente se sobressai com relação ao direito à liberdade. Agora, qualquer outro caso de prisão civil era evidentemente sinal de retrocesso, sinal de um tempo este findo, no qual o patrimônio prevalecia sobre a pessoa humana. Mas, como nós sabemos, apesar do Brasil ter sido signatário e depois ratificado o Pacto de São José da Costa Rica, que aboliu a prisão civil por dívida do depositário infiel, mantendo apenas a do devedor de alimentos, ainda havia um forte debate nos tribunais, de segunda instância, e mesmo na Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade ou não de prisão civil por dívida do depositário infiel. O STJ há bastante tempo já vinha derrubando essa prisão, com argumentos sólidos, argumentos não só constitucionais, mas com argumentos infraconstitucionais. E a palavra final cabia ao Supremo Tribunal Federal. No início dos anos 2000, 2001, o Supremo tinha firme posição pela possibilidade de prisão, firme, do próprio STF. Votos da lavra do ministro hoje aposentado Moreira Alves deixavam claros esses votos, a total possibilidade à luz do sistema constitucional da prisão depositário. E por anos se aguardou um posicionamento novo do Supremo, que recentemente veio a lume. Nesse posicionamento, seguindo-se a orientação do ministro Gilmar Mendes, através do estudo da supralegalidade, o STF, de maneira contundente e histórica, concluiu pela impossibilidade de prisão do depositário infiel, revolucionando o próprio conceito de depósito. Porque o Supremo foi longe. Não só afirmou-se a impossibilidade de prisão naqueles depósitos atípicos, como na alienação fiduciária em garantia, em que, na verdade, de depósito tinha muito pouco, só tinha o nome de depósito, ou como no penhor agrícola, penhor pecuário, que também de depósito só tinha o nome, mas para as possibilidades de depósitos típicos, como, por exemplo, o depósito baseado na confiança de um amigo que guarda o bem de outro. E o Supremo foi mais longe, derrubando, inclusive, a possibilidade de prisão do depositário em depósito judicial. Então, eu reputo que essa decisão é uma revolução na interpretação do direito civil. Foi das mais importantes, certamente, dos últimos anos do Supremo Tribunal Federal. Aqui no Direito em Pílulas, de segunda a sexta, nós sempre comentamos um tema atual da jurisprudência para você. Vamos falar de um julgamento recente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, relator, desembargador Irineu João da Silva. Olha o que ocorreu. A res furtiva, o objeto furtado, era realmente de muito pequeno valor. Coisa de pequeno valor. Coisa insignificante, aliás, insignificante. Porém, para subtrair essa coisa insignificante, o agente
destruiu um objeto que estava do lado, destruiu um objeto que no total passava de R$1.000, R$2.000. A pergunta: para aplicar a insignificância, o desembargador, o juiz, deve levar em conta exclusivamente o valor da res furtiva ou também esses danos concomitantes que pertencem ao fato? Na nossa opinião, a insignificância tem que ter incidência valorando globalmente o fato. Globalmente o fato. Portanto, se os danos globais são altos, claro que você não aplica o princípio da insignificância. Neste caso, no entanto, o que nós temos que analisar é o princípio da irrelevância da pena. Muitas vezes não dá para aplicar insignificância, mas é o caso de o juiz no final fazer um tipo de perdão judicial. Isso se chama irrelevância da pena. É um novo princípio que está muito pouco trabalhado ainda na jurisprudência brasileira. Esse é o entendimento cabível nesse caso. Veja nossos comentários no blog do LFG, www.lfg.com.br. Avante! E chegamos ao final de mais uma edição do LFG News. Agradecemos a você pela audiência e até amanhã.